18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Começando pra você mais uma edição do 18 horas. Eu e a Karine Leão e a equipe 18 horas. Olá, Carlão. Saudações rubro-negras. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos. A partir de agora, até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Lembrando, hein, querido ouvinte, participe conosco do 18 horas. Nosso WhatsApp à sua disposição é o 994887592. Manda um alô pra gente, manda um zap pra gente, falando a respeito do que você pensa dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e também faz a sua sugestão de assunto, manda um zap pra gente. Mix. Olha, começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. No Amazonas, liberada a exploração de potássio no município de Altazes. Também no Amazonas, menores de 2 anos estão com cobertura vacinal abaixo da meta do Ministério da Saúde. Degradação na Amazônia afeta uma área 3 vezes maior que a do desmatamento. E temos nova pesquisa eleitoral sobre a disputa pela Prefeitura de Manaus. Hora 6:03, você vai conferir esses e outros destaques e outros assuntos desta segunda-feira, 8 de abril de 2024. Está no ar para você, hein? Até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, meu ouvinte, a gente começa o programa dando um destaque, chamando a atenção para uma situação que tem piorado a cada dia que passa. E nós estamos falando aí do trânsito de Manaus. O trânsito de Manaus está realmente uma loucura, ok? A gente observa aí que tem uma série de pessoas totalmente sem noção dirigindo no trânsito de Manaus. Alta velocidade, desrespeito total às leis do trânsito, motoristas trafegando na contramão. Realmente está um descontrole generalizado. As principais avenidas da cidade estão aí realmente lotadas de, digamos assim, alguns malucos, hein, Karine? Motoristas alcoolizados transformando aí o trânsito que já não era, né? Tá cada vez pior. O trânsito realmente está muito ruim na nossa cidade, Karine, e todos nós temos observado isso, não é mesmo? É aquela história, né, Carlão? Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o trânsito aqui de Manaus, não é? Ou seja, isso tudo aí que você falou, o resultado disso tudo, o resultado desse trânsito maluco que você falou, sem fiscalização não poderia ser outro, senão muitos acidentes e muitas mortes nas ruas de Manaus. Na madrugada de hoje, gente, escuta essa, o mototaxista morreu atropelado. E escuta como é que foi. Ele foi atropelado por um carro que subiu no viaduto de Flores na contramão. Ele dirigia ali no Complexo Viário de Flores, na zona Centro-Sul. Ele simplesmente subiu o viaduto na contramão e bateu com um mototaxista. O motorista do carro não parou e ainda arrastou a moto por uns 400 metros. O mototaxista, é claro, morreu. E na garupa da moto tinha uma mulher que sofreu fraturas nas 2 pernas e nos braços. Já na madrugada, Karine ouvintes, de domingo, o motorista perdeu a direção do carro que estava em alta velocidade e colidiu com uma árvore. 2 primas, uma de 15 anos e outra de 18 anos, morreram nesse acidente, que deixou ainda 4 feridos gravemente. E cada dia mais a situação no nosso trânsito está ficando pior. Está realmente preocupante essa situação. Trânsito mais violento a cada dia. Acidentes graves e muitos são fatais. Quase que diariamente estão sendo registrados problemas com trânsito nas ruas de Manaus, Karine. Pois é, Carlão. E aí, o que a gente quer saber? O que as autoridades de trânsito estão fazendo ou planejando para interferir aí, acabar com, pelo menos diminuir esses acidentes violentos no trânsito aqui de Manaus? Porque a gente sabe que só fazer blitz para ver documentação, se surtisse efeito, não estaríamos aqui noticiando esses acidentes tão graves e tão violentos. Bom, a repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações a respeito desta situação. Ela conversou com o Detran, com o Instituto Municipal de Trânsito. Nathalie, boa noite. Então, o que
que pode ser feito para a gente mudar esse cenário de acidentes violentos aqui em Manaus, viu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. É uma situação muito complicada essa que a gente tem presenciado nas ruas aqui da nossa capital, Karime. Isso porque a gente percebe a falta de educação dos motoristas no trânsito aqui da nossa capital e também da região metropolitana. A gente conversou hoje, né? A gente procurou ouvir as duas autoridades de trânsito, tanto o municipal quanto o estadual, para a gente tentar entender se existe um planejamento, né, de ampliar projetos de educação no trânsito, palestras nas escolas, orientação nas ruas, se eles pretendem fazer alguma entrevista coletiva de conscientização para a gente chamar a atenção e alertar os nossos condutores, os nossos motoristas, os nossos pedestres, os motoristas de aplicativo. E eles disseram pra gente o seguinte, que tem aí, né, o IMU tem planejado, né, a reinstalação dos redutores de velocidade, que o IMU tá na rua, mas como você disse, Karime, não adianta ficar ali autuando se não é feito um trabalho de conscientização. Lembrando que a gente já tá aí no mês de abril e logo aí já chega o mês de maio, que eles fazem sempre aquela campanha Maio Amarelo, né, para tentar conscientizar, mas diante dos altos números de acidentes, principalmente com vítimas fatais que nós estamos registrando em Manaus, a gente não pode esperar até o mês de maio para a gente começar a fazer um trabalho de educação no trânsito. Pelo menos não deveria, né, Mara? Não, exatamente, Karime. Só para que você tenha uma ideia, você ouvinte, a Karime e o Carlão, eles falaram aqui de 2 acidentes, né, que chocaram, né? A gente viu vários compartilhamentos nas redes sociais, né? Só para você ter uma ideia, foram 6 acidentes com vítima, foram 6 vítimas fatais de acidentes nas últimas 24 horas em Manaus. É um número assustador, é um número realmente que chama a atenção. Agora, o que mais chama a atenção, além desse alto número, é que na maioria desses acidentes, né, as vítimas estavam em motocicletas. E essas vítimas, elas morreram ou porque o motociclista perdeu o controle do veículo ali, né, que estaria pilotando, ou porque foram atingidas por motoristas que estavam embriagados. Então, assim, é uma situação realmente muito grave. Então, eu conversei com o especialista em educação no trânsito, o Ranieri Mendonça, ele que faz um trabalho de análise e de palestras, né, em vários pontos aqui da nossa capital, e ele trouxe uma análise do que está acontecendo no trânsito em Manaus. Vamos conferir. Grande quantidade de sinistros que anda acontecendo em Manaus tem vários fatores, mas principalmente o excesso de velocidade e a direção após ingerir o álcool. Precisamos trabalhar mais a questão de redução para os sinistros, com palestras voltadas à conscientização e conhecimento mais amplo do Código de Trânsito brasileiro, assim como envolver mais a população. Estamos chegando no mês de maio, onde o movimento Maio Amarelo ele é trabalhado com mais ênfase, mas até o momento não estamos ouvindo falar muito sobre isso. A população ela precisa também seguir as normas de circulação e conduta para poder preservar a vida. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do educador e especialista em trânsito, o Ranieri Mendonça, falando sobre a importância de nos conscientizarmos em cumprirmos as leis de trânsito. A gente sabe, Karine, que muita gente acaba muitas vezes cometendo algumas infrações no trânsito, porque as leis de trânsito ainda são muito brandas aqui no nosso país. A gente costuma dizer, né, que quando dói no bolso, às vezes dói na consciência. O negócio é a aplicação, né? Leis ainda tem, mas é muito fácil da pessoa cometer um crime no trânsito e chegar na delegacia, pagar uma cesta básica e sair andando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Vários fatores colaboram para que isso aconteça. Eu acho que o que acontece é a certeza da impunidade. A pessoa sabe que é só se negar a fazer o bafômetro. Não vou fazer o bafômetro, enfim, não vou fazer e acabou-se. Ainda é brando nesse sentido. Existem leis sim, mas eu acho que ainda falta a gente
a gente conseguir educar esse ser humano para que tenha mais consciência no trânsito. Então, Karime, e aí os dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana mostram que do dia 1º de janeiro até amanhã de hoje, né, 8 de abril, foram 69 acidentes com vítimas fatais. Um aumento de 13% no comparado aí com o mesmo período do ano passado. Somente hoje, dia 8 de abril, segunda-feira, foram 2 acidentes com 3 vítimas fatais. Um deles na M070, onde 2 motociclistas se chocaram. Um deles vinha na contramão, sob efeito de bebida alcoólica, não viu o outro condutor da motocicleta, eles se chocaram e os 2 morreram na hora, sem ter tempo de pedir socorro, sem ter tempo de pedir ajuda. E já às 6 da manhã, como você e o Carlão falaram, né, teve o caso do mototaxista que morreu atropelado por um carro de passeio, né, um carro alugado, inclusive, que era dirigido na contramão do viaduto de Flores, lá no bairro de Flores, ali no complexo na zona centro-sul de Manaus. Na garupa da moto estava a esposa do mototaxista. Ela também sofreu várias fraturas nos braços e nas pernas. A mulher está internada em estado grave numa unidade de terapia intensiva no Hospital 28 de Agosto. E aí, Karime, o que chama a atenção é que os policiais afirmaram que a moto foi atingida pelo veículo, né? O motorista, o Fábio Silvio Moreira, ele subiu o complexo, né? O viaduto de Flores na contramão. Na contramão. Aí eu falei que ele além de atropelar, né, o motociclista, o corpo ele foi ainda arrastou mais 400 metros, não, mas eu tô vendo aqui que foram por mais de 100 metros. Isso, exato. Ele ainda arrastou o corpo desse, né, a moto, né? E aí o corpo, com esse impacto, né, o corpo do mototaxista foi arremessado. E aí é pra gente entender um pouco mais de como aconteceu, como que a polícia vai lidar com essa situação. A gente conversou com o delegado Gerson Freitas, ele que é da delegacia especializada em homicídios e sequestros, e ele autuou aí o Fábio Silva Moreira em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Vamos conferir. Essa ocorrência aconteceu por volta das 5h45 da manhã, envolvendo um veículo T-Cross e uma motocicleta. Esse condutor, o seu Fábio, ele estava conduzindo seu veículo na contramão, em cima ali do viaduto do Complexo Flores, acabou atingindo de frente uma motocicleta, onde veio a óbito o condutor, seu Nilson, de 36 anos, e causou lesão na passageira, a Cíntia, que é irmã do condutor do veículo, da motocicleta. Essa passageira está no hospital, em estado grave, ela teve várias fraturas no corpo, né? A gente ainda está conduzindo a lavratura do flagrante. O Fábio está detido, preso aqui com a gente vai finalizar o flagrante e encaminhar para a justiça. A questão da embriaguez, infelizmente o seu Fábio recusou a fazer o bafômetro, ele foi conduzido até o Detran para isso, mas recusou-se a ser submetido ao bafômetro. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí, né, a fala do delegado lá da Homicídios, ele que falou um pouco mais sobre a prisão do Fábio Silvio Moreira, né, que vai responder aí pelo crime de homicídio culposo, lesão corporal culposa no trânsito. Karime e Carlão. Obrigada, Nathalie, pelas informações, e aqui a gente aguarda, né, algum movimento, alguma ação, alguma atitude das instituições responsáveis para que haja um pare, né? Para que chame a população também, o cidadão, para que tenha noção, para que tenha mais responsabilidade no trânsito. Afinal de contas, a gente vê que as pessoas estão mais nervosas, os motoristas estão mais nervosos, a gente escapa de acidentes de forma assim cotidiana. Todos os dias a gente escapa de acidentes de pessoas simplesmente dirigindo, não sei, como se não houvesse amanhã, como se fossem atender a uma emergência muito grave, né, Carlão? Karime, no mínimo temos que começar a prestar atenção, como a Nathalie falou, tem que haver aí uma conscientização através de campanhas, tem que se focar mais nisso nesse momento, porque realmente a situação, ela não está fácil. Nós estamos observando que o trânsito fica cada dia mais violento e nós temos que tentar, de todas as formas, no mínimo, amenizar esse processo. Agora são 6h16, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha, após 9 anos de impasse, o IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, concedeu hoje o licenciamento ambiental para a empresa Potássio do Brasil explorar o minério do município de Altazes e aqui na nossa região, na região metropolitana de Manaus, Karine. Então, Carlão, o anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima na sede do governo com a presença dos empresários políticos indígenas. Wilson Lima entregou pessoalmente as licenças do Instituto de Proteção Ambiental para o presidente da empresa Potássio Brasil, Adriano Spedit. Bom, e o repórter André Meirelles está ao vivo com a gente, tem mais informações a respeito desse assunto. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Então, André, o que se espera é que com a exploração do potássio, que é o principal insumo do agronegócio e fertilizantes, possam ser gerados aí pelo menos 17 mil empregos aqui no estado. Olha só, na fase de instalação da atividade da primeira licença ambiental para a instalação do projeto Potássio Altazes, devem ser gerados, isso de forma direta, 2.600 postos de trabalho na fase de operação da mina de Silvinita, né, que vai ser a maior do país. No total, a nova matriz econômica vai proporcionar aí mais de 17 mil postos de trabalhos, isso diretos e indiretos no estado, quando estiverem aí em operação, né? Inclusive, hoje, como você falou, Karine, né, teve ali o encontro, né, de empresários de alguns povos indígenas, onde estava também o governador aqui do estado do Amazonas, o Wilson Lima, que inclusive a gente vai ouvir a fala dele, que foi ele que anunciou esta ação hoje pela manhã. Vamos conferir. A implantação de uma atividade como essa possa gerar indicadores sociais, possa prover qualidade de vida para os indígenas, oportunidade de trabalho, de renda, avanço no saneamento, no abastecimento de água, asfaltamento de ramais, educação, saúde, enfim, aquilo que é importante para que se possa ter um lugar melhor para se viver. 18 horas. Tá então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, e falando sobre essa licença, né, que foi concedida à empresa responsável pelo projeto, que anunciou essa descoberta em 2010, depois de obtida a autorização para prospectar esta área. E o potássio é matéria-prima para a produção de fertilizantes, e com a produção realizada aqui no Amazonas, isso vai se tornar, e segundo então o governo do estado, vai ser a maior do país, atendendo 20% da demanda nacional e reduzindo a importação do minério, né? Inclusive, teve um vídeo que foi enviado aqui para o estado do Amazonas, que foi colocado durante também esse evento aí, que é do diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o Raul Jugman. Ele lembrou que 95% do potássio usado no Brasil vem do exterior e ressaltou que a produção brasileira será fundamental para fortalecer a segurança alimentar mundial. Vamos conferir aí a participação dele nesse evento. O setor agrícola do Brasil alimenta aproximadamente 1 bilhão de habitantes na face da Terra. Isso quer dizer que nós vamos reduzir a nossa dependência externa desse mineral que é decisivo para a nossa produção. 18 horas. Tá então a participação, né, do diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jugman, isso durante esse evento, que teve a participação de políticos, né, de povos indígenas, também a participação do governador aqui do estado do Amazonas, falando aí sobre esse projeto que parece que agora, né, depois aí de 15 anos, vai realmente ser feito aqui no estado do Amazonas. E isso com validade de 3 anos, essa licença ambiental de instalação autoriza a construção da parte administrativa e funcional do complexo, incluindo também aí as minas subterrâneas para a extração do potássio, né? E aí, com a fase de operação prevista para durar mais de 23 anos, o projeto Potássio Altazes vai permitir maior competitividade do produto feito na região em relação ao produto importado, né? Inclusive, tem também sobre essa situação, teve aí a participação do presidente da Potássio do Brasil, que é o Adriano Spedit. Ele disse que agora o Amazonas tem um projeto de mineração sustentável. Vamos conferir a fala dele.
E hoje a gente pode dizer que o Amazonas tem um projeto de mineração sustentável sendo iniciado a partir deste evento aqui, com essa licença de instalação que a gente vai, com muito prazer, receber e ter a honra de fazer com que ela vá para frente e que todos esses números e esses resultados aqui se tornem realidade na maior brevidade possível. 18 horas. Olha só, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do presidente da Potássio aqui no Brasil, Adriano Specht, né, que estava falando aí sobre também que aqui agora o estado do Amazonas tem aí, né, tem um projeto de mineração sustentável. Agora também outra informação também muito importante que foi falada hoje durante esse evento é para o transporte do minério, né? Também um porto de grande porte também será construído ali no município de Altazes. E o projeto prevê ainda a destinação de 2% da produção do cloreto de potássio para a chamada agricultura familiar, além de ações socioambientais como a preservação de sítios arqueológicos, mapeamento e cadastros de espécies animais e também vegetais, né? Então essas foram aí um dos principais pontos falados hoje aí sobre essa atividade da primeira licença ambiental para instalação do projeto Potássio Altazes aqui no estado do Amazonas, que chega aí a mais de 2.600 oportunidades de emprego. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, eu gostaria da sua participação, hein? Pelo nosso WhatsApp que está aí à sua disposição. Participe conosco do 18 horas. 994887592. Karime, tem ouvinte na área? Tem participação, Carlão. Legal. A gente começou o programa falando sobre o número absurdo de acidentes no trânsito aqui em Manaus, não é? Das mortes e tudo mais. Bom, aí a gente recebeu do ouvinte da Cidade Nova, Marcos Valério. Ele disse o seguinte: Fala, boa Marcos. noite, amigos do 18 horas. Ouvi a reportagem sobre o caos no trânsito de Manaus. Ninguém se sente seguro, é muita barbeiragem. Ninguém respeita as leis e faz o que querem, colocando vidas em risco. É isso aí. Estamos vendo uma explosão de acidentes com mortes. São vidas inocentes que estão sendo perdidas numa guerra incontrolável nas ruas de Manaus e ninguém faz nada. Um absurdo. Daí a fala de Marcos Valério, da Cidade Nova. Valeu, Marcos Valério, Cidade Nova. Participe também, 994887592, valendo a sua participação aqui no 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar de saúde pública. Todas as vacinas do calendário básico de vacinação destinados a menores de 2 anos estão com cobertura abaixo, hein? Atenção, abaixo da meta proposta pelo Ministério da Saúde. Grave informação, e a informação é da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. O repórter Felipe Távora traz mais detalhes pra gente. Vamos conferir. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou que são 10 as vacinas disponíveis no calendário básico de vacinação com cobertura vacinal baixa. A instituição alertou que as doenças são evitáveis e que a população pode se prevenir por meio da vacinação, o que leva o alerta aos pais a respeito da importância de manter os esquemas vacinais dos filhos atualizados. Segundo a subgerente de imunização no Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Cleia Martins, a instituição se encontra em um momento de recuperação das coberturas vacinais. Precisamos avançar. O importante é que a gente consiga elevar essas coberturas para que a nossa população, de fato, fique protegida. Porque quanto mais baixa a cobertura vacinal, mais vulnerável a nossa população fica para as doenças preveníveis por vacinação. É importante que todos, independente da idade, todos mantenham a sua caderneta de vacinação atualizada. A vacina, ela é para todos, de criança, até idosos. As metas de cobertura vacinal propostas pelo Ministério da Saúde são de 90% para as vacinas BCG e rotavírus e 95% para as demais vacinas. As doses sinalizadas pela FVS são para prevenir a ocorrência de algumas formas graves da tuberculose, hepatite, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, paralisia infantil, pneumonia
pneumonia, doenças pulmonares, meningite, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. Chegou a hora da gente falar, da gente ouvir, né, Carlão? Os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, a gente tem falado aí e terminamos a semana falando que sábado terminou o prazo de filiação partidária. Afinal de contas, quais os partidos ficaram com as maiores bancadas na Câmara Municipal de Manaus? Cíntia. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que está com a gente na 100.7. Seguinte, maiores bancadas, União Brasil e Avante. Avante ficou até mais. Avante, que é o partido de onde não saiu o prefeito Davi Almeida, né? Teve tanta discussão sobre isso, que ele poderia ir para o PL, ele poderia ir para um outro, por conta do Avante ser tão pequeno, não ter disponibilidade de tempo de TV, não ter fundo partidário. Não é o partido ideal para o prefeito disputar a eleição, mas é o partido onde ele está. Claro que ele vai poder reverter essa história se unindo aí a outros partidos, mas a gente fala disso daqui a pouco. No Avante, a gente tem Davi Reis, Gilmar Nascimento, Eduardo Assis, Eduardo Alfaia, Joelso Silva. E essa é a maior bancada. Logo depois vem União Brasil. O Avante de Davi Almeida e União Brasil de Wilson Lima. Veja só que coisa. Nós temos Caio André, que é o atual presidente, professora Jaqueline, Diego Afonso e Everton Assis. Aí depois nós temos republicanos com Márcio Tavares, João Carlos, Roberto Sabino, Daniel Vasconcelos. Aqui falando só de mudanças, né? E PL ficou com 3 ali, Capitão Carpê, Raif Matos, Marcel Alexandre. E assim vai. E assim vai, por aí. E assim vai. E quem é que desses pré-candidatos aí se deram bem, né, nesse processo aí de distribuição de partidos e alianças? Quem se deu realmente bem aí? Você tem essa informação, Cíntia Blink? A gente só vai saber mesmo no dia de apuração das urnas e resultado. Mas a vida do candidato a vereador, ela é um cálculo gigante para saber onde pode entrar. Os partidos também ficam numa situação de saber quem ele pode aceitar ou não para atrair mais pessoas, para não prejudicar ninguém, para conseguir fazer o máximo de cadeiras, né? Porque isso importa muito. O partido que tem força dentro da Câmara, ele pode tomar decisões ali importantes, fechar a questão, né? Sem dúvida. Por exemplo, se fechar que o partido vai apoiar que tal CPI seja aprovada ou que não será aprovada. Isso é um poder. Então, é necessário que o partido tenha um conjunto para que ele consiga fazer esse tipo de pressão, esse tipo de movimento. As comissões, né? São várias situações importantes. Exatamente. Agora, Blink, e o vereador Rodrigo Guedes quase fica sem partido? Ninguém queria ele como aliado, Como é que foi? Acabou no Progressistas e o mesmo partido do Coronel Menezes? Por que isso? Que causou um estranhamento gigantesco, né? Pois porque a gente está colocando ali duas pessoas com alinhamentos bem diferentes e isso pode fazer até muita gente dizer, não vou votar mais, porque como assim? O que foi que aconteceu no meio do caminho? Quando foi que eu dormi e acordei, ele tá ao lado do Menezes? Não faz sentido. Então, o que acontece? Como eu falei, é uma vida de cálculo. Rodrigo Guedes, ele tem muito voto, mas ele tem muito voto para ele mesmo. Ele acabaria sendo um problema para outros candidatos que fazem um número alto, mas não um número tão alto assim. Os outros estariam praticamente trabalhando pro Rodrigo Guedes, sabe? Tipo assim, ele poderia tirar a vaga de alguém. Ele poderia. Na legenda, né? Exato, na legenda. E aí, por conta disso, ele não se encaixava em nenhum partido. Os partidos que quiseram acolher, até onde eu ouvi falar, que a informação de bastidor, teria que confirmar, seria o PL ou o PP. E ele escolheu pelo Progressistas, que está no hall de partidos do governador Wilson Lima, tá? Acho que é importante ressaltar. E no PP nós temos Coronel Menezes,
enfim, causou toda essa estranheza. Mas foi essa é a história por trás. Ele tinha que estar. Você não pode competir sem estar com um partido. Você precisa de um partido. Os partidos fecharam a porta para ele. Os partidos que ele ideologicamente poderia ali fazer sentido, fecharam as portas. Ele ficou com essas opções, PL ou PP, foi pro PP. Sim. De acordo com a informação de bastidor, né? E o PP acolheu na esperança de ter ali, contar com esses votos sem ser de uma forma que atrapalhe os outros. O PP vem para fazer algumas cadeiras. Vamos ver como é que isso vai rolar de verdade aí durante a eleição. Boa. Ei, Cíntia, tem um evento interessante que vai acontecer essa semana, inclusive sexta-feira, né? Como é que estão os preparativos para o debate, né? Um debate interessante, o primeiro, né? Podemos dizer assim, Cíntia, o primeiro debate de pré-candidatos a prefeito de Manaus. Como Podemos, é que tá a situação? Exatamente isso. Né? É o primeiro debate que a gente tem entre pré-candidatos. Olha aí. Inclusive, você vai poder escutar aqui na Mix, na sexta-feira, a partir das 18 horas. Ao vivo, a partir das 6 horas da tarde, aqui nesta sexta-feira, essa primeiro debate entre os pré-candidatos para a Prefeitura de Manaus e a mediadora Cíntia Blink. É isso aí. Legal, ao vivo, Cíntia. e para quem estiver no YouTube, ao vivo e a cores. Olha aí. Bacana. Olha só, novidades sobre hoje tivemos reunião aí com os representantes dos pré-candidatos que aprovaram as regras. Então, eles estão sabendo exatamente o que vai acontecer, como que vai ser a dinâmica em cada bloco, e eles assinaram lá que concordam. Nós temos 5 participantes confirmados e que estiveram com representantes nessa reunião. Estou falando de Capitão Alberto Neto, que é deputado federal. O outro deputado federal é Amon Mandel, que também estava lá presente. Representante da Maria do Carmo, que é proprietária da FAMetro. Ela não tem o mandato, mas é mais conhecida assim por reitora da FAMetro. Por ser reitora da FAMetro. Grande empresária, né? Isso. Nós temos também Marcelo Amil, que é pelo PSOL. O PSOL, na verdade, está numa situação que ele tem 3 pré-candidatos, mas eles escolheram mandar Marcelo Amil. E isso porque o PSOL, ele é uma federação junto com o Rede. Rede fala que não vai ter pré-candidato, que eles vão apoiar um dos candidatos da esquerda. Só que aí há um impasse entre eles e eles mandaram um representante. Então a gente está contando normalmente. Legal. Nós temos também Wilker Barreto, que é deputado federal e é pré-candidato pelo Mobiliza. Quem não deu nenhuma resposta até agora foi o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, que foi convidado, mas não foi, nem mandou nenhum representante. E o prefeito? E o atual prefeito Davi Almeida também não mandou nenhum representante, nem deu uma resposta sobre o convite. A gente chegou a convidar o representante do PDT, mas o PDT saiu, né? A gente até contou essa história aqui depois. Sim. Ele não vai mais ter nenhum representante. Indigenista, né? Isso. E seria Israel Tuiuca. E até se juntou ali com o grupo de Roberto Cidade. E Marcelo Ramos. Marcelo Ramos está dentro do PT. Marcelo e aí, já Ramos, tá, e aí? Anne Moura e Heron Bezerra. Eles queriam que os 3 fossem. É impossível que isso aconteça, teria que mandar só um. Não houve um consenso. Então, a princípio, até agora, eles não mandarão ninguém e nenhum representante da federação deles foi hoje na reunião. Eita! Acontece. Blink, vem cá. E tem pesquisa nova aí para a Prefeitura de Manaus? O que temos? Tem pesquisa nova que não... Assim, o pódio ficou mais ou menos como a gente já conhece, sabe? Primeiro lugar, ali a gente tem É isso mesmo. Em primeiro lugar, a gente tem Davi Almeida com 29,1%. Depois nós temos Amon Mandel com 25%. Depois, terceiro lugar, 12,3% para Capitão Alberto Neto. Roberto Cidade aparece com 10%, que é um crescimento da última vez para agora, né? Cresceu mesmo. Cresceu muito. Temos o Wilker Barreto com 2,3%. Maria do Carmo Cefaí com 1%. Nessa pesquisa ainda aparece Israel Tuiuca, que ele estava, né? Veio anunciado ali como pré-candidato por muito tempo, mas aí agora não rolou. Ele aparece com 0,9%. E Anne Moura com 0,7% como a possível ali do PT. O Marcelo Ramos, ele anunciou a pré-candidatura dele depois que essa pesquisa aconteceu. Então, por isso, nem foi considerado ali na pesquisa, viu? O nome de Marcelo Ramos. Né? Não tinha como. Ele não tinha como. E, vamos lembrar, né? Pesquisa a gente lê da forma que é.
se a eleição fosse agora, se a eleição fosse no tempo que foi feita aí a pesquisa, o resultado certamente seria esse. Se fosse hoje, porque se fosse amanhã já ia ser diferente. Já é outro cenário agora. Não é uma tentativa de adivinhar o que vai rolar em outubro. O que a gente está fazendo olhar de agora. A gente está fazendo uma perspectiva desse momento. E direto ao ponto, pesquisas que contou aí pra gente. Então nós temos, em primeiro lugar, Davi Almeida, segundo, Amon Mandel. Valeu, Cíntia Blink, obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Legal, Cíntia, até amanhã, 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, jovens de 16 a 18 anos que querem votar nas eleições municipais desse ano, atenção, hein? Tem até 8 de maio para tirar o título eleitoral. Vamos saber mais detalhes, André Meirelles, é com você. Quem tem 16 anos ou mais tem até o dia 8 de maio para solicitar a primeira via do título de eleitor. No caso dos menores de idade com 15 anos, já pode ter o e-título como documento de identidade, mas só quando completar 16 vai poder votar, como explica o gerente de atendimento ao eleitor, Eric Salles. Essa possibilidade dá a ele o direito de votar com 16 anos completo no dia da eleição. Então, aquele jovem que hoje fez 15 anos, mas porventura não tenha 16 anos no dia da eleição, ele já tem o seu título, já pode usar o e-título até para documento de identificação, mas vai poder exercer seu direito ao voto quando tiver 16 anos. O procedimento de alistamento eleitoral pode ser feito pelo site do TSE. Ao acessar o sistema, o jovem deve selecionar a opção Não Tenho na guia Título de Eleitor, somente se nunca tiver tirado o título. Em seguida, é só preencher todos os dados pessoais. No caso dos maiores de idade, eles devem enviar ainda o comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório. Depois do envio da solicitação, a Justiça Eleitoral explica que no sistema basta acessar a guia, acompanhar requerimento e informar o número do protocolo gerado na primeira fase do atendimento. Em seguida, o cidadão deve procurar o cartório eleitoral mais próximo para a emissão do título. Depois da solicitação, o futuro eleitor tem até 30 dias para fazer o cadastro biométrico no cartório eleitoral mais próximo. A versão digital do título eleitoral pode ser baixada no aplicativo e-Título, disponível para celulares e tablets. Segundo o gerente de atendimento ao eleitor no Amazonas, Eric Salles, o voto para jovens de 16 e 17 anos não é obrigatório, mas importante para que o jovem comece cedo a exercer seu papel de cidadão. Importante o voto do jovem, até para o processo democrático em si, e é importante ele participar porque o próprio documento dá a ele acesso a alguns direitos, então isso é importante para fazer o alistamento eleitoral. As eleições de 2024 vão eleger prefeitos e vereadores por todo o Brasil. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h39, você no melhor mix do Brasil. Continue aí em 100,7. Olha só, daqui a pouquinho você vai saber, hein? De Brasília, queda de braço entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. É o nosso assunto em instantes já. 18 horas. Agora, tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã, hein? Amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens da parte da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 64% e a umidade relativa do ar fica entre 71% e 94%. Mix. Olha aí, o nosso Rio Negro finalmente ultrapassou a marca dos 24 metros. De ontem para hoje subiu mais 4 centímetros, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 5 centímetros acima do nível do mar. Mix. O Amazonas tem 6.058 registros de médicos em atividade. Isso dá uma proporção de 1,42 médicos por 1.000 habitantes. Comparativo, médicos habitantes do Amazonas é o segundo mais baixo da região norte, que exibe a proporção de 1,73 médicos por 1.000 habitantes. Bom, Carlão, os números do Amazonas são muito inferiores em comparação à média nacional, que é de 2,1 profissionais por 1.000 habitantes. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações. O painel
Demografia Médica do Conselho Federal de Medicina no Brasil divulgou hoje uma pesquisa mostrando que o Amazonas tem um dos menores registros de profissionais médicos e a 4ª pior densidade de médicos por 1.000 habitantes no Brasil. Em números absolutos, o Conselho Federal de Medicina mostra que 6.058 médicos têm registro aqui no estado, que fica à frente apenas de Sergipe, Rondônia, Tocantins, Acre, Roraima e Amapá. O estado com o menor número de profissionais médicos do Brasil, com apenas 1.064 médicos. Do total dos médicos registrados, 5.710 estão trabalhando aqui em Manaus, contra 348 médicos que atuam nos 62 municípios do interior do Amazonas. Se pegarmos o interior, onde atualmente só 348 médicos estão atuando, a densidade por 1.000 habitantes é de 0,17. Somente em Manaus, a densidade sobe ligeiramente para 2,5 médicos para 1.000 habitantes. O painel também mostra que a maioria dos médicos que trabalham aqui no estado tem idade média de 45 anos. Segundo o Conselho Federal de Medicina, os dados do painel demográfico foram construídos com informações fornecidas pelos Conselhos Regionais de Medicina de todos os estados do Brasil. Já a distribuição desses médicos por 1.000 habitantes colocou aí o nosso estado na 4ª pior posição do Brasil. São apenas 1,4 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes, bem longe dos 5,6 médicos por 1.000 habitantes registrados no estado do Distrito Federal, o estado líder no Brasil em número de médicos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a degradação na Amazônia acumulou alertas para quase 163 mil quilômetros quadrados. O número é preocupante, sim, porque pode trazer dano permanente ao ecossistema. Carlão, muito preocupante, tá? Porque essa degradação afeta uma área 3 vezes maior do que a do desmatamento, como explica o repórter Felipe Távora. A degradação na Amazônia acumulou alertas para quase 163 mil quilômetros quadrados. O número é 3 vezes maior do que os quase 58,5 quilômetros quadrados alcançados por alertas de desmatamento registrados no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até março de 2024. Segundo a bióloga Isabela Litaif, mestre em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável, é importante entender a diferença entre degradação e desmatamento. As duas formas de impacto sobre o meio ambiente geram efeitos diferentes. O desmatamento, ele refere-se a uma remoção total ou parcial da cobertura vegetal de uma área, para diversos fins, seja para agricultura, para pecuária, expansão urbana, mineração e entre outros. E também envolve ali uma eliminação completa ou quase completa das árvores ou das outras formas de vegetação. O desmatamento, ele é muitas vezes considerado uma atividade de longo prazo que resulta numa conversão permanente de uma área florestal ou de qualquer outro tipo de terra. Já a degradação, ela envolve ali uma redução da qualidade ou da capacidade produtiva de uma floresta, sem necessariamente envolver ali uma remoção daquela vegetação local. E ela pode ocorrer de várias maneiras, como uma extração seletiva de madeira, incêndios florestais, fragmentação de habitats, poluição, invasões de espécies exóticas que não são comuns daquele ecossistema. No período de março de 2023 ao mesmo mês deste ano, houve aviso de degradação para mais 20,4 mil quilômetros quadrados. De acordo com a doutora em Direito Constitucional Carla Torquato, o direito também enxerga diferenças entre os termos desmatamento e degradação. Conforme a Lei 6.938 de 1981, que traz os conceitos sobre meio ambiente, a degradação da qualidade ambiental significa qualquer alteração que gere diferenças nas características do meio ambiente. O desmatamento, por outro lado, é visto pelo direito como uma forma de poluição, ou seja, uma ação resultante da ação humana. As duas formas de impacto sobre a natureza também podem estar relacionadas, ainda conforme Carla Torquato explica. Quando uma área sofre um corte raso, por exemplo, da sua vegetação primária, nós estamos falando ali que tem uma poluição e, consequentemente, uma degradação
degradação da qualidade ambiental, porque houve uma mudança da característica daquele local. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 46 minutos. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, bom te ver, Cadu. Então, a situação aí em Brasília, eu sei que hoje, esse fim de semana, pegou fogo entre o bilionário empresário Elon Musk, né, o empresário dono do X, o ex-Twitter, e ele é agora um novo alvo de Alexandre de Moraes no processo que apura as fake news. Musk desafiou Alexandre de Moraes, pediu publicamente a renúncia dele, o assunto ferveu até na imprensa internacional, todos falando, levar esse assunto aqui no Brasil, né, foi notícia internacional que levou ao debate a situação, a questão da regulamentação de uma legislação nas redes sociais, não é, Cadu? Como é que está essa situação em Brasília? Conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas, a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube. Karime, essa história amadureceu bastante nas últimas horas, né? Mas até agora não passou de ameaças entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Porém, como você disse, né, ganhou contornos políticos aqui no Brasil. A direita bolsonarista ganhou fôlego naquele movimento de acusação de ditadura do judiciário, de censura, de ataque à democracia, ataque à liberdade de expressão, enfim. E a esquerda, por outro lado, tenta aproveitar esse movimento para desengavetar o PL que regulamenta as redes sociais. Nesse projeto de lei, há uma série de sanções contra as Big Techs, no caso o X, né, que é o antigo Twitter, o Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele entrou nessa campanha pró-regulamentação. Os dois lados, na verdade, tentaram tirar proveito dessa história. Estão tentando ainda, né, Karime? Mas o importante é dizer que esse movimento do Elon Musk não é obra do acaso, viu, Karime? Vamos contar resumidamente essa história? Sim. No fim de semana, o Elon Musk abriu o verbo, partiu para o ataque contra o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, falando das cobranças excessivas do STF contra políticos e jornalistas de direita, que, segundo o STF, estariam praticando ódio político, compartilhando desinformação. E nesses ataques, ao longo de sábado e domingo, o Elon Musk chamou o Xandão de Darth Vader do Brasil. E aí ele deveria renunciar, e deveria ser alvo de impeachment, porque para o Elon Musk, Moraes estaria atacando a democracia, impondo uma ditadura. Pareceu muito o discurso da extrema-direita daqui do Brasil. Então o ministro Alexandre de Moraes reagiu, incluindo o Elon Musk na lista de investigados do eterno inquérito das milícias digitais, e colocou uma multa aí de R$100 mil por dia e por perfil que Musk mantiver aberto, né, em desobediência à ordem judicial. Hoje também rolou uma provocaçãozinha por parte do Elon Musk, chamando Moraes por debate, mas claro, Moraes não vai trocar miúdos com o Elon Musk nas redes, né, até porque ele se pronuncia nos autos, né. E agora, no fizinho da tarde, Karime, o líder da extrema-direita de Portugal, o André Ventura, também começou um movimento contra Alexandre de Moraes com a mesma linha do Elon Musk. Esse movimento contra o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, Karime, contra o poder judiciário, né, como um todo, tem uma finalidade. O Elon Musk, ele usa o Brasil como alvo para despertar um movimento pró-liberdade para beneficiar Donald Trump, que está voltando aí com muita força, mostrando recuperação nas eleições americanas, e tudo indica que ele vai crescer cada vez mais até outubro, quando chegar as eleições. E no movimento orquestrado, Karime, a base bolsonarista aqui no Brasil tenta criar mais uma narrativa de apoio a Jair Bolsonaro. É uma troca de favores. Essa acusação contra Moraes, feitas por uma personalidade pública internacional, do quilate de Elon Musk, vai servir de munição para a manifestação que está marcada para esse feriado de Tiradentes, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, que é o reduto bolsonarista. Então, tudo que está acontecendo, Karime, tem método, viu? São movimentos orquestrados, e o ministro Alexandre de Moraes, ele sabe disso. Ele deve estar pensando, Karime, até agora, qual o movimento que ele vai fazer no tabuleiro do xadrez, porque não se pode permitir que o poder judiciário do país seja confrontado ou desafiado ou humilhado
por alguém superpoderoso de outra nação. Então vamos aguardar, porque tem questões políticas, judiciais e também diplomáticas nessa história. Ideológicas também, né? Agora é interessante realmente a leitura internacional, que todos falam exatamente disso, de que é preciso sim ter uma legislação, que os países têm uma legislação das redes sociais. Isso no fim levantou esse assunto para debate, que é assim, inclusive o Elon Musk na Europa está passando por uma situação igual aqui do Brasil, com essa questão de uma legislação e de autorizações das redes sociais. Realmente exatamente, é uma situação. Ei, Cadu, olha só, mudando um pouco de assunto aí, vamos lá para o Lula, tá bom? Uma pesquisa feita em Manaus, Rio de Janeiro e Salvador mostra os desafios do presidente Lula junto às mulheres evangélicas. Desafios, Cadu, explica aí. Carlão, para começar, a relação entre o presidente Lula e os evangélicos não é boa, né? Mas também nunca foi. Historicamente, ele vem tentando se aproximar, dando isenção fiscal, ajudando as igrejas a crescerem em termos de estrutura, mas ainda assim há um viés radical muito forte. Tem muita desinformação, tem muita fake news, muitas teorias comunistas, abortistas, enfim, tudo de ruim, rodeando os evangélicos para que não haja uma aproximação com a esquerda, né, com os petistas principalmente. Por essa razão, mais uma vez, Lula tenta se aproximar desse público bastante exigente, né, colocando para rodar uma campanha publicitária chamada Bote Fé pelo Brasil. É uma forma de dar uma pegada mais religiosa nas atividades do governo. Semana passada, por exemplo, Carlão, lá em Pernambuco, o presidente Lula fez um discurso mencionando Deus 11 vezes. Não é muito o perfil dele, por isso que isso aí gerou um estranhamento, né? Mas isso faz parte da campanha do Palácio do Planalto, do governo, para tentar aproximar o presidente Lula dos eleitores mais conservadores, principalmente os evangélicos. É um começo estranho, mas é importante fazer, porque a situação não está fácil para o governo. Como você disse aí, Carlão, saiu uma pesquisa do Instituto de Estudos da Religião, feita em 4 cidades, incluindo aí Manaus, que aponta que o sentimento entre as mulheres evangélicas é de que a vida delas e de suas famílias não melhorou e a sensação de insegurança é cada vez mais permanente. E apesar da queda nos juros, do aumento da geração do emprego, enfim, outras notícias positivas na área econômica, há uma queixa sobre o preço dos alimentos, Carlão, o aumento do preço dos remédios e também o aumento da violência nas ruas. Juntando aí com as fake news, com as teorias conspiratórias, a aceitação do público feminino evangélico ao governo Lula é cada vez mais difícil. Então, sabendo desses dados, né, Carlão, o presidente Lula deu uma missão à sua equipe ministerial de se aproximar da bancada evangélica, de se aproximar, se reunir com os pastores e bispos das principais igrejas do país para tentar restabelecer um diálogo, uma relação um pouco mais confiável, tentar ouvi-los, até porque os pastores e bispos, eles reclamam que nunca tiveram uma aproximação, sentar na mesa, a não ser que fosse para discutir uma questão muito difícil, como no caso do aborto, aquelas notas técnicas, que a gente falou aqui que o Silas Câmara, ele tentou fazer uma negociação e não houve negociação, então os dois lados estão muito irredutíveis nessa aproximação. Então, vamos ver como é que o governo se põe nessa nova campanha aí, Bote Fé pelo Brasil. Carlão e Caribe. O slogan pelo menos é bom, né? Cadu, obrigada pelas informações. Cadu, boa noite, até amanhã. Valeu, galera, um abraço, tchau. Valeu, Cadu, 6h54, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Muito bem, os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em baixa de 0,7%, comercializado a R$ 5,03, 0,67%. O euro também fechou em baixa de 0,47%, cotado a R$ 5,46. O Bitcoin fechou o dia em alta de 2,72%, comercializado a R$ 362.688. E o
Ibovespa fechou em alta de 1,62% aos R$ 128.848. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registrou na última sexta-feira até o meio-dia a marca de R$1 trilhão em arrecadação tributárias no país. O número inclui impostos e taxas aos governos federal, estadual e municipal desde o início deste ano. O contribuinte do Amazonas já pagou mais de 12 bilhões e 300 milhões de reais nesse período. Agora são 6 horas e 55 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Mix. Você gosta de farinha, não é? Ou não? Gosto, adoro farinha. Quem não gosta, é uma farinha da terra, farinha do Arini. São farinhas aí realmente deliciosas. É, inclusive, a campeã nas mesas dos amazonenses. Todo amazonense tem uma farinhazinha ali no canto. A farinha do Arini, inclusive, agora é patrimônio cultural e material do Amazonas, Karine. Não é pra menos, né, Carlão? Sim. A produção de farinha aqui no Amazonas, só no ano passado, chegou a mais de 154 mil toneladas. E pelo menos 70 mil agricultores estão nesse processo, como explica a repórter Nathalie Moraes. Agora, a farinha do Arini é patrimônio cultural de natureza e material aqui no Amazonas. Atualmente, o nosso estado conta com mais de 70 mil agricultores, familiares e produtores rurais que se dedicam à produção da farinha. A produção de farinha aqui no estado no ano passado chegou a 154,1 mil toneladas. Tanto de farinha d'água quanto farinha do Arini. A farinha tem como matéria-prima a mandioca, cuja produção em 2023 somou 168,4 toneladas. Na mesa do casal amazonense Ana e Denis, não pode faltar uma boa farinha torrada. Rapaz, quando não tem até presta da vizinha, não pode faltar no açaí, na caldeirada, na nossa comida do dia a dia, né? Não pode. Pra quem é da região, não tem como faltar uma farinhazinha. É a mesma coisa, meu dia. É a mesma coisa, né? Não pode faltar ainda mais no peixe, né? No jaraqui frito, né? Ô, rapaz, é muito bom. Amazonense que amazonense tem que ter. Sim, lógico, tem que ter, não pode faltar. Acho que, como é que fala? Farinha é vida, farinha é estilo de vida. Hoje a farinha ovinha ou Arini chega até os consumidores internacionais. Países como a França e Portugal já consomem a nossa iguaria amazônica, um símbolo de geração de renda nas comunidades ribeirinhas, como explica o Vitor Ferreira, ele que é analista de agronegócios. Em especial, o bioma amazônico é muito rico em biodiversidade. Então, se você valorizar a questão da tradição, do território, do saber como fazer aquele produto, isso traz um diferencial no mercado muito grande e valoriza todo aquele território consequentemente. A farinha Arini se tornou patrimônio cultural porque é diferenciada no sabor, no formato e também na crocância, que é praticamente inigualável. O produto também leva a tradição de história de um povo trabalhador, como explica a Andréa Gonçalves, ela que é gerente do IDAM. A farinha em si constitui para muitas famílias a única fonte de renda. Essas famílias, elas vivem de produção rural familiar, é agricultura familiar pura. E dentro dessa agricultura familiar, alguns estão desenvolvendo agroindústrias. A farinha é fonte de alimento, é fonte de desenvolvimento. E eu arrisco dizer que nos próximos anos, nas próximas décadas, tem um grande potencial de virar o que ela espelha. Porque a cor da farinha do Arini, ela é dourada. Então ela tem um potencial para virar um ouro amazônico. Não tem o ouro negro, que é o petróleo. Você pega a farinha, que é um ouro ultra nobre. Ele vem sem perecer no meio ambiente. Ele vem num processo natural de sustentabilidade. Vale a pena acreditar nisso. Vale a pena lutar por isso. A farinha Arini ultrapassou fronteiras e conquistou o paladar de muita gente mundo afora. O produto genuinamente amazonense é uma mistura de tradição e sabor que não pode faltar na mesa dos amazonenses. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Eu gosto. Muito. Com peixinho, a dupla imbatível. A ovinha. A ovinha. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, duas notícias de hoje apontam para a gravidade da situação das crianças no Amazonas. Uma diz que todas as vacinas destinadas a menores de 2 anos no estado estão com cobertura abaixo
abaixo da meta do Ministério da Saúde. Isso é preocupante. As vacinas são contra tuberculose, hepatite, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, paralisia infantil, pneumonia, doenças pulmonares, meningite, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Muitas dessas doenças podem, inclusive, matar. A outra notícia diz que o Amazonas tem o dobro do índice médio nacional de crianças sem acesso a creches. Resumindo, muitas e muitas crianças do Amazonas, no início de suas vidas, não estão sendo vacinadas e não têm acesso a creches. O mínimo que se espera é que esses dados chamem a atenção dos gestores públicos e que eles providenciem e tomem medidas para reverter esse triste quadro. 18 horas. Hora 7:01, Karine. Até amanhã. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.